Então, para que possamos começar, vamos orar? Nosso momento de oração, que é o Senhor que nos guia a toda a verdade, a justiça e o juízo, não é mesmo? Fechem seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento, meu Deus, para Te pedir, meu Pai, que o Senhor venha nessa noite falar no coração de cada uma de nós, porque nós precisamos escutar Sua voz, meu Pai. Ensina-nos a Te ouvir e a Te obedecer, meu Pai, a fazer a Tua vontade, fazer aquilo que Te agrada. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, nossas falhas, pois são muitos, meu Deus. Tenha misericórdia de cada uma de nós e faça-nos, meu Pai, pessoas melhores, mulheres melhores, diariamente, para que possamos, meu Pai, entrar no Seu reino e fazer, meu Pai, com que outros também venham entrar no Seu reino, que sejamos mulheres usadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Você que crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, então, meus amores, vamos começar aqui a nossa live com a mulher da Bíblia, que eu particularmente acho muito importante. Quem sabe quem é? Quem viu aí as dicas que colocamos através dos vídeos? Quem sabe quem é a mulher que vamos falar hoje? Pode colocar aí, você que está conosco nessa live e tem nos acompanhado desde o primeiro sábado. Quem é a mulher de Deus que falaremos hoje? A mulher da Bíblia. Bom, então hoje vamos falar a respeito de Sara. Amém? Eu preciso que você tenha a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo... É isso aí. Sara, no livro de Gênesis, capítulo 12. Abre a sua Bíblia, por favor. Lembrando, tá, que essa live é uma meditação bíblica. Então, eu preciso que vocês acompanhem essa meditação com a sua Bíblia aberta, esteja aí no seu cantinho, preparada, né? Um momento que você possa prestar atenção e não estar distraída com televisão, com outros afazeres. Prepare sempre esse momento de sábado, por isso que eu escolhi esse horário, que normalmente é um horário que as crianças já estão se preparando para dormir, né? E você está aí se preparando para descansar. Esse alimento é importante para todas nós, tá bom? Então vamos lá, Gênesis capítulo 12. Diz assim, vamos começar bem de um princípio, porque não tem como nós falarmos de Sara sem falar de Abraão, não é mesmo? É impossível falar de um sem falar de outro. Então, eu vou falar de Abraão para que vocês entendam desde um princípio como foi a vida dessa mulher, Sara, tá? Prestem bastante atenção, que é muito espiritual. Afinal de contas, Sara é a nossa mãe espiritual, né? Nosso pai na fé é Abraão e a nossa mãe na fé é Sara, né? A mãe espiritual. Então, olha só que bacana. Gênesis 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra onde eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, nesses 3 primeiros versículos, o Senhor está dizendo a Abraão, né? Primeiro ele está dando uma ordem. Olha, você vai sair da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e você vai até onde eu vou lhe mostrar, né? E assim é o servo de Deus, né? Principalmente nós que estamos diante do altar, né? No altar.
No altar, a gente é guiado pelo Espírito. Aonde Deus nos mostra, é ali que o servo de Deus está. E no segundo versículo diz que ele fará, né, ele faz uma promessa a Abraão, fará dele uma grande nação, abençoaria Abraão. E no versículo 3, é interessante, ele faz uma outra promessa, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Então, essa herança, nós, quando nos tornamos filhos de Abraão pela fé, né, que é isso que diz a palavra de Deus, todos aqueles que nos abençoam serão também eles abençoados. E aqueles que nos amaldiçoam, eles serão amaldiçoados. Isso é promessa do próprio Deus, tá certo? Versículo 4 diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ou seja, não há idade, né, para nós servirmos a Deus quando realmente temos isso disposto no nosso coração. Abraão tinha 75 anos quando Deus mandou ele sair da terra dele. Levou sua mulher Sarai, presta atenção, o nome de Sara nesse então era Sarai, depois eu vou explicar para vocês o porquê. E seu sobrinho Ló, né? Nesse caso também Abraão era Abrão, está bem? Depois eu vou explicar para vocês o porquê. Seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos partiram à terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 7 agora. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construía ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, veja aqui no versículo 7, eu vejo nitidamente a preocupação de Abrão de construir um altar ao Senhor, né? O que significa isso? Ele estava com seu coração disposto a sacrificar. O altar simboliza a nossa vida, né? O nosso tudo, o nosso coração. Nesse caso, ele fez um altar físico para que oferecesse sacrifícios, né? Animais, holocaustos ao Senhor. Veja que foi a primeira coisa que Abraão fez. Olha que interessante, né? A preocupação dele em sempre oferecer o melhor a Deus. E no nosso caso hoje, nada mais que a nossa vida, porque afinal de contas, o que nós temos que oferecer que não seja a nossa própria vida? Não é mesmo? Pois nós somos tão cheios de erros, de falhas, de pecados. Então, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, como Abraão aqui no versículo 7, e vê a preocupação dele em sempre oferecer o melhor, né, o tudo dele no altar do Senhor, a Bíblia diz que certamente Deus iria abençoar ele e a sua descendência. Veja você que essa promessa Deus fez por conta do que havia dentro do coração de Abraão. E sobre isso vamos estar falando também aqui adiante. Gênesis 12, 11 agora eu peço para vocês. A gente vai pulando um pouquinho, porque eu separei versículos, a história é muito longa. Então, se eu ler tudo, a gente vai ficar aqui 2, 3 horas. Não é esse o objetivo. Eu estou aqui resumindo a história de Abraão e Sara para que você entenda e possamos assim então tomar o que Sara fez de bom e de ruim como exemplos, tá bom? Gênesis 12, 11 agora diz assim: quando estava chegando ao Egito, prestem atenção, porque agora Sarai, nesse caso ainda, ela entra em ação, prestem bastante atenção. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Ou seja, aqui Abrão estava elogiando a sua esposa, a beleza da sua esposa, né? Veja a importância, o cuidado que ele tinha com ela. Então, nesse momento você vê o carinho que Abrão tinha por Sara, né? No versículo 12 diz assim: quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Versículo 13 diz: diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita.
Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Logicamente, a tomou como mulher, né? Como esposa ali no palácio. Ele tratou bem Abrão por causa de Sara. E Abrão recebeu ovelhas e bois e jumentos e jumentas, servos, servas e camelos. Vamos parar aí antes do versículo 17. Então, o que aconteceu aqui, hein? Vocês estão prestando atenção? Prestem atenção na meditação. No versículo 12, Abrão fala, olha, se os egípcios virem você, eles vão falar assim, essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então fale para os egípcios que você é minha irmã. Olha só, né? Nesse momento, Abraão mentiu, né? Ele mentiu para salvar, nesse momento, a família dele e todos os seus servos, suas servas e tudo aquilo que estava com ele e até a própria vida, né? É difícil nós julgarmos, por isso que nós devemos tomar muito cuidado ao julgarmos atitudes de qualquer pessoa. Nesse caso, um servo de Deus. Não estou aqui para fazer apologia à mentira de forma alguma, porque o pai da mentira é o diabo, né? Mas eu estou querendo dizer que existem situações, ou nesse caso existiu essa situação, onde Abraão ele mentiu para salvar a sua família, a si mesmo, né? E todos aqueles que estavam com ele. E olha só que interessante o que aconteceu. Então, ele disse, olha, você vai falar que você é minha irmã. E ela não era irmã dele, né? Ela era esposa dele. Versículo 16, ele tratou bem Abrão e recebeu ovelhas, bois e jumentos. Versículo 17, mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, Faraó mandou chamar Abrão e disse, o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? 19 diz, porque disse que ela era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Então, olha só, né? Analise bem o texto. Todos os homens, eu tenho analisado, né, todos os heróis da fé, né, os profetas, aqueles homens que foram usados por Deus, todos eles, sem exceção, falharam, né? Porque são humanos. O único que é digno de louvor, glória e toda adoração realmente é o Senhor Jesus, porque é o único perfeito. Veja aqui que Abrão, ele, de certa forma, né, eu particularmente, né, analisando o texto, eu achei até um pouco egoísta, né, a forma dele falar com Sarai, né, olha, você vai então falar que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você. Quer dizer, então, eu vou entregar você para Faraó, você vai se tornar mulher dele por um tempo, e por amor a você, eles vão me tratar bem. De certa forma, se você vê, foi até onde foi uma coisa assim um pouco egoísta, ao meu ver, né, de Abraão. Mas essa atitude dele, realmente, Deus transformou em bênção. Aí você me diz assim, pastora, mas como assim? Se a mentira não é de Deus, né? Se a mentira é do diabo, se o pai da mentira é o diabo. Olha, gente, existem coisas que fica difícil para nós respondermos, né? Eu até estava conversando com meu esposo agora, ele falou, olha, Bianca, são mistérios de Deus, né? Que realmente não cabe a nós, eu acho que especular, né? Isso segundo o que nós estávamos conversando, eu na minha intimidade com meu esposo. E um dia ele vai certamente nos falar tudo, né? Quando estivermos diante dele. São os mistérios que diz a palavra de Deus. E realmente essa atitude dele o abençoou. Veja que veio uma maldição a Faraó. E ele, no versículo 20, diz que deu ordens para providenciar o necessário
para Abraão e sua mulher, né? Então, Deus, nesse momento, o protegeu. Por quê? Porque eu acredito, né? Eu acredito não, eu tenho a certeza, mediante aos outros fatos bíblicos da vida de Abraão, que o coração dele era de Deus. E Deus não julga o seu servo ou a sua serva por uma atitude ruim que ele cometa. Tanto é que aqui ele deu, mesmo acontecendo tudo isso, né? Ele falando dessa forma, e ele falou essa mentira, e mandou ela se deitar com o faraó. Veja que no final Deus o abençoou, porque o que vale para Deus é a intenção do coração. Isso que é, nós homens, né? Nós julgamos pela aparência, nós julgamos pelo acontecimento. Deus, ele não julga como nós julgamos. E é aí que nós devemos ter muito cuidado, né? Eu digo isso sempre, eu carrego isso para minha vida. Eu, particularmente, eu temo muito, sabe? Eu temo muito quando eu falo de qualquer servo, não estou me referindo à autoridade somente, não. Estou me referindo àquele menorzinho mesmo, aquele pequenininho que serve limpando o banheiro, sabe assim? Mas aquele que é servo de Deus, que a gente tem que tomar muito cuidado ao falar, ao julgar uma intenção ou uma atitude, porque somente Deus conhece o coração. E perfeito somente o Senhor Jesus Cristo. E Deus, conhecendo a intenção do coração dos seus servos, ele julga pela intenção e também dá a vitória pela intenção. Amém? Eu queria fazer esse parênteses porque eu achei interessante no momento que eu li Gênesis 12, né? Como eu falei, não tem como falar de Sara sem falar de Abraão, tá bom? Vamos seguindo o caminho, então, porque é um pouquinho extenso, tá? Agora, vamos dar um pulo, por favor, em Gênesis 15. Eu vou pedir para vocês pularem para Gênesis 15, porque essa passagem agora próxima fala de coisas que não vamos ter aproveitamento para o dia de hoje, tá bom? Diz assim, versículo 1, capítulo 15 de Gênesis. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Quer dizer, então, ele estava reclamando, falando com Deus, né? Na sua tristeza, na sua indignação. Poxa, meu Deus, eu tô velho, eu tenho 75 anos e o Senhor até hoje não me deu um herdeiro. Eu sou um homem rico, eu tenho camelos, vacas, bois, jumentos, jumentas, tenho servos, ouro, prata, mas eu não tenho um herdeiro para cuidar de tudo isso para mim. Quem vai cuidar de tudo isso é um servo meu. E ele diz assim, então, versículo 4, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Olha, gente, que bacana. Olha, preste atenção na promessa de Deus para Abraão. Então, ele falou assim, olha, meu Deus, eu não tenho filhos. Eu vou morrer, vai acabar tudo, e eu vou ter que deixar para um servo meu. E você sabe que nessa época, para um homem não ter filhos, era algo realmente muito doloroso e vergonhoso, né? Principalmente um homem rico como Abraão foi. E porque ele não tinha para quem deixar, né, tudo isso. E aí Deus falou assim, olha, vem cá aqui fora, né? Sai da sua tenda, sai daí, olha para o céu, né? Ou seja, sai daí dos seus problemas. É isso que eu digo para você, mulher, hoje, saia da sua tenda, saia de dentro dessa casinha que você vive, essa casinha de problemas, sabe? Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é muito maior do que os seus problemas. Deus tem poder, Ele é dono de todas as coisas para transformar a sua vida. Então Deus falou assim, ó, vem aqui para fora, sai da sua tenda. E aí Ele falou, olha para o céu, conte as estrelas. Você, minha amiga ouvinte, você consegue contar as estrelas? Você consegue olhar para o céu,
quando está aquele céu realmente estrelado, sem nuvens, você consegue contar as estrelas? São milhares e milhares, não é assim? E Deus disse que assim seria a descendência de Abraão. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a promessa foi cumprida. Aqui estamos nós. Amém? Então creia, saia dessa tenda de problemas, dessa tenda, sabe, de amargura, como se fosse só isso que você tem para viver. Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Olhe para o alto, olhe para Ele. Se você está desesperada, se você está passando um problema sério na sua vida, se você está se sentindo acurralada, ameaçada, olhe para o céu. Se você está triste, olhe para o céu. É isso que eu faço. Eu olho para o céu, porque é dele que vem a minha força. E eu convido você a fazer o mesmo quando você estiver passando qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação que você acha que não vai conseguir vencer. Amém, meninas? Então, seguindo diz, no versículo 6 diz assim, Abrão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Olha só, gente, olha o versículo 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, quando você crê de verdade, quando você não fica se lamentando, sabe? Quando você crê na oração que você fez, isso lhe é creditado como justiça. Ou seja, é um crédito para você. Não adianta você orar, você dizer que ora. Eu tô aqui orando na minha tenda, nos meus problemas, porque são tantos. Não. Deus mandou ele sair. Sai daí, sai daí. Né? É mais ou menos assim, né? De repente, você, amiga, que está passando um sério problema, você está passando uma dificuldade com seu esposo, uma dificuldade financeira ou uma luta pessoal, sai daí, vai tomar um banho, sabe? Vai fazer alguma coisa por você, vai buscar em Deus essa força, porque nele você vai encontrar. E se você crê no que eu estou te falando, segundo a Bíblia, lhe será creditado como justiça, será crédito de justiça para a sua vida. Amém? Seguimos então em Gênesis 16. Vamos indo devagarzinho, tá? Vamos indo para que você entenda a história. Agora vamos falar um pouquinho mais de Sara. Versículo 1 diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, porque Sarai era estéril. Ela era uma mulher que não podia gerar filhos já na sua mocidade. E nesse caso, então, ela já era uma mulher de idade. Abraão tinha 75 anos, ela também, por sua vez, era uma mulher já idosa, não tinha como dar filhos, tá? Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, prestem atenção agora que é muito importante, tá? Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possui então minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Sarai. Ai, hein? Olha só a irresponsabilidade de Sara, né? Nesse caso ainda como Sarai. Então, mais uma vez, pessoas que são de Deus, ungidos de Deus, servos de Deus, a Bíblia mostra mais uma vez aqui uma irresponsabilidade, né? Olha só o que ela fala para ele, o que ela sugeriu, né? E ele, por sua vez, atendeu. Já que o Senhor, né? Porque a mulher chamava o seu marido de Senhor nessa época, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Ou seja, Deus fez uma promessa a Abraão, falou, olha para o céu, eu vou te dar um filho. Mas a mulher dele, Sarai, nesse momento, agiu com incredulidade e disse para ele tomar a serva, porque nessa época podia, né? Se podia tomar as mulheres como servas, as servas como suas mulheres, perdão. E Abraão atendeu a proposta de Sarai, né? Ele possuiu Agar, que era escrava, ele possuiu ela e a engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Olha aí o probleminha de inveja, de briguinha, de ciúme, de problema de nós mulheres. Não é assim? Aquela mulher que
Você vê que é um instinto, né? Quando a mulher não é de Deus, quando a mulher está na carne, ela tem essa tendência de querer desprezar a outra, de querer menosprezar, porque na verdade ela quer se sentir superior. Nesse caso, veja você que ela era uma serva, né? Quem tinha autoridade ali era Sarai, Sara, porque ela era a dona dela, né? Se dizia assim nessa época, porque ela era sua escrava, ela é escrava de Abraão e de Sara. Mas como ela engravidou do seu amo, né, do seu senhor, ela começou então a olhar com desprezo para sua senhora. Existem outras traduções na Bíblia que elas começaram a entrar em problemas sérios, né, em muitas brigas, em desarmonia. Você imagina então duas mulheres brigando no deserto, né? Naquela época. Não devia ser nada fácil essa convivência, né? Principalmente para Abrão. E ela começou a desprezar sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você. Agora ela ficou brava, né? Ela começou a colher consequências ruins da sugestão que ela deu para o seu marido e agora ela fica brava. Caia sobre você a afronta que veio sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, ela me despreza. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Ou seja, ela incentivou o marido a fazer o que era errado. E agora ela está cobrando do marido que cai uma maldição sobre o marido. Quer dizer, ela ficou brava com o marido. Gente, olha só, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Nós mulheres temos um poder de persuasão muito grande. Se você, mulher, usar esse direito que Deus te deu para o lado ruim, você vai colher frutos podres para a sua vida. Você não tenha dúvida. Estou falando de Gênesis e Apocalipse. Por isso que eu fiz questão de ler desde a primeira mulher. Vocês vão ver, vamos prolongar aqui, né, até quando Deus assim permitir e quiser que nós sejamos usadas por Ele para estarmos aqui ajudando e orientando vocês. Mas veja você que de Gênesis e Apocalipse falam das mulheres, do poder da mulher, do poder da língua da mulher, do poder de persuasão da mulher. Só que esse é um direito outorgado por Deus, é um poder outorgado por Deus. E se nós usarmos de forma errada, nós colheremos frutos podres. E esses frutos podres não virão somente sobre nós. Essa maldição se estende até hoje. E eu vou te explicar o porquê. Olha só que interessante. Ela ficou brava com o marido dela, porque o marido dela dormiu com a serva, engravidou a serva. Falou assim, ué, mas agora eu tô sofrendo a afronta dela, né? Eu coloquei minha serva nos seus braços, agora ela engravidou, ela tá me afrontando. Aí ele falou assim, no versículo 6 diz assim, olha, a sua serva está nas suas mãos. Ela é sua serva, você faz o que você quiser com ela, né? Faça o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que essa acabou fugindo. Ou seja, então Sara começou a maltratar Agar. Olha só. E Sara, uma mulher de Deus, hein? Nossa mãe na fé, hein? Veja você. Deus não teve mais o que prometer a Abraão. Deus não teve mais o que dar para Abraão. Deus deu o céu. Então, um homem, imagine, um homem para receber o céu, tanto que quando nós morremos, nós vamos para onde? Como diz a Bíblia, quando nós morremos, nós vamos para o seio de Abraão, né? Então, olha só, uma grande mulher de Deus, e ela ficou ali, entendeu? Em contenda com a outra, a ponto de Agar fugir. 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte e perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde vem, para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então, o anjo perguntou, você está indo para onde? Né? Porque o anjo apareceu, porque apesar dela ser serva, era filho de Abraão que estava no ventre dele. Herdeiro de Abraão, né? Não era o filho da promessa. Não era o filho da promessa. Porque Deus prometeu que ele teria um filho com Sara. Só que era filho de Abraão. Então, olha a justiça de Deus, que bacana. Disse então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. 10. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Agora aí vem as consequências, que são as consequências até os dias de hoje, e eu vou te explicar o porquê, para que você aprenda um pouquinho também. Ele será como jumento selvagem,
Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome Ismael. Esse aqui que ele menciona, o Ismael, que estava no ventre de Agar, que ele será como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, é a descendência árabe. Daqui nasce a descendência árabe, e é por isso que se diz a famosa Guerra Santa, né? Vem daqui, vem de uma irresponsabilidade, mais uma vez, de uma mulher, né? Uma mulher que era de Deus, mas que se precipitou, não confiou em Deus, mandou seu marido se deitar com a sua escrava, e dali nasceu, então, Ismael, que é a descendência árabe. Então fica essa coisa, essa briga até os dias de hoje, né, que diz, não, Ismael que é o filho legítimo, porque ele nasceu primeiro. Não, é Isaac que é o filho da promessa, que foi o que Deus prometeu. E aí começou essa briga, e essa briga nós temos, infelizmente, a famosa e triste Guerra Santa, né, que aí vieram, claro, com o passar dos anos, outros problemas e outras coisas, e isso foi aumentando a ponto de chegar no que vivemos nos dias de hoje, né, que é muito triste toda essa guerra entre Israel e os árabes, né, os muçulmanos. Por causa de uma irresponsabilidade. Então, fica aí a dica, mulher, o seu poder, né, de persuasão. Muito cuidado com aquilo que você sugere ao seu marido, né? Muito cuidado com aquilo que você fala, porque se você der uma sugestão errada, você pode trazer, sim, uma consequência severa, gravíssima para a sua vida e para todos os seus descendentes, tá certo? Versículo 17 de Gênesis, vamos continuar, pulamos então toda essa parte, vamos para o capítulo 17, versículo 1. Diz assim, de Gênesis, tá? Você que está entrando agora, estamos falando a respeito de Sara. Aproveite, pega a sua Bíblia rapidinho, vai lá, corre lá, para você aproveitar essa live, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou estar respondendo no final da live rapidamente, tá certo? Capítulo 17, 1 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos, olha só, então Deus prometeu a ele com 75 anos, fora que ele esperou por essa promessa durante toda a sua vida. Abraão teve uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de fidelidade a Deus. E às vezes o que nós vemos hoje? Nós vemos pessoas que entram na igreja num dia, no outro dia ela quer ser abençoada. Vemos pessoas que nem ao menos são convertidas e já esperam uma resposta de Deus. Vemos pessoas que nem saíram do engatinhamento espiritual e já querem palpitar naquilo que nem sabem do que estão falando, não tem propriedade para falar do que falam. Então, aqui a gente vê nitidamente que Abraão tinha 99 anos, ou seja, de 75 a 99 são 14 anos, esperando uma resposta. E já tinha o seu filho Ismael, né? O seu filho deveria aí ter 14 anos aproximadamente. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. 3. Abrão prostrou-se rosto em terra e lhe disse: de minha parte, essa é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Mais uma vez, Deus afirmando aquilo que tinha afirmado lá no comecinho, né? Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão. Agora vem a curiosidade, né? O nome, ele podia ser dado por causa de uma motivação, ou de um acontecimento, ou de uma circunstância, de uma mudança, né? Concluindo, o novo nome, né, é uma metáfora da missão o qual o personagem é chamado. Então, Abrão, o nome significa homem sem filhos, né? Ironicamente chamado de grande pai. Então, ele se torna Abraão, né? Se acrescenta um A, e o pai efetivo de uma multidão, um povo de Israel. Então, nessa época, o nome tinha um significado. Você sabe, se você abrir a internet, o significado dos nomes, né? Cada nome tem o seu significado. Nessa época,
o nome tinha ainda muito mais força do que nos dias de hoje, tinha um significado ainda muito maior, tá bom? Então, só para que você tenha essa curiosidade que Deus, o próprio Deus, modificou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E ele diz no versículo 6, perdão, eu o tornarei extremamente prolífero, ou seja, abençoado, próspero, enfim. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus frutos descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Ou seja, Deus se propõe, né? Deus se coloca à disposição dos descendentes de Abraão, né? De todos aqueles que creem, né? Que acreditam no mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus todo-poderoso de Abraão. E diz assim: e quanto a Sara, olha só, olha como Deus é misericordioso, né? É por isso que eu falo, gente, olha, eu bato nessa tecla, sabe? A intenção do coração é algo que nos justifica. Porque, olha, se nós fôssemos justificados pelos nossos erros, pelos erros que cometemos, pelas nossas falhas, são tantas, nós somos tão pecadores, gente, nós temos que colocar o nosso rosto em pó todos os dias e pedir misericórdia a Ele, né? Misericórdia e compaixão diante da nossa pequenez e da nossa insignificância. Mas Ele julga a nossa intenção. Então, se a sua intenção é totalmente dele, se o seu coração é para o serviço dele, olha só o que acontece, né? Depois de tudo isso que ela fez, né? Quer dizer, ela não agiu de forma com melhor, né? Ela não creu em Deus no momento que deveria crer. Ela disse, né? Diz assim, versículo 16: enquanto a Sara eu abençoarei e também por meio dela darei um filho, a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações, reis e povos. Ou seja, ele fala duas vezes: eu abençoarei e darei filho. Eu abençoarei e dela nascerá reis, nações e povos. Quer dizer, ele reafirma aquilo que ele está dizendo, né? E diz assim, Abrão, 17, Abrão prostrou seu rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? Ou seja, dentro dele ele falou assim: meu Deus, ela tem 90 anos, eu tenho 100. Como é que é isso? Como é que ela vai engravidar, meu Deus? Dentro dele, né? E Abrão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Ou seja, mais uma vez Abraão estava meio assim, sabe? Como assim? O senhor tá, né? Mais ou menos assim, né? No íntimo dele, assim, meu Deus, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? O senhor está me prometendo? Mas como que o senhor vai fazer isso? Eu tenho 100 anos, né? Ela tem 90. Olha, gente, o meu lema de vida é assim: como Deus vai fazer, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que Ele é Deus e Ele tem poder para fazer. Como Ele vai fazer, eu não sei. Eu só sei que o meu Deus, o Deus de Israel, para justificar os seus filhos, Ele parou o sol. O meu Deus, o Deus que eu creio, para vencer uma guerra a favor do seu povo, Ele fez a terra girar ao contrário. Então, o que é impossível para o nosso Deus? Amém? Não pergunte como você vai sair desse problema. Não pergunte como Deus vai fazer. Creia somente que Ele o fará. Amém? Creia de todo o seu coração. Porque aqui dentro do coração dele, ele riu. Abraão riu, quer dizer, ele meio que... Meu Deus, mas como assim? Ela já era estéril já desde sempre, desde a sua juventude. Estéril e idosa agora. Como pode? E eu com 100 anos. Mas o Senhor é Deus. Ele levanta um exército para vencer as suas batalhas. Amém? E diz assim, no versículo 19, né? E mais uma vez ele fala: deixa Ismael então ser o meu herdeiro. Né? Como assim, olha, deixa Ismael mesmo, meu outro filho, ele já está aí com seus 14, 15 anos, deixa ele ser meu herdeiro. Então Deus respondeu,
Na verdade, Sara, sua mulher, ele responde novamente aquilo que ele já havia dito. Lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para seus futuros descendentes. Então Deus está falando assim para ele: creia somente. Eu já falei para você. Não vai ser Ismael. Ismael não é o filho que eu prometi para você. Eu vou te dar o filho que eu te prometi. E diz então, Gênesis 18 agora, dá um pulinho lá, por gentileza. Do versículo 19, você para aí e pula para o capítulo 18. Capítulo 18, versículo 10 agora. Capítulo 18, versículo 10, diz assim: Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava na entrada da tenda, atrás dele. Então, Sara estava escutando a conversa entre Deus e Abrão, porque Deus aparecia assim naquela época, né? Deus Pai se manifestava dessa forma. Então, ela escutava atrás dele, atrás da tenda ali, ela estava escutando a conversa. 11. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. 12. Aí vem, mais uma vez, uma atitude de dúvida de Sara. Não foi a primeira vez que ela errou, né? Já por 3 vezes, só aqui nessa pouca história, você já vê 3 erros de Sara aqui. O primeiro dela foi que ela mentiu, não foi? Para Faraó, para proteger o marido, né? A mandado dele. Segundo erro dela, ela duvidou, né? Ela falou para ele se deitar com Agar, sua escrava, e aqui mais uma vez ela duvida numa atitude de riso, né? E diz assim, 12, Gênesis 18, 12, diz assim: Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? 13. Mas como Deus conhece todas as coisas, diz assim: Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que eu sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você sim, e Sara terá um filho. Então, Deus apareceu para Abraão e está falando assim, vem cá, escuta aqui. Por que mais uma vez Sara está duvidando de mim, hein? Por que Sara riu? E está perguntando, poderei dar à luz agora que eu sou idosa? Aí Deus se indignou e falou assim, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você sim, e Sara terá um filho. 15. Isso, pela 4ª vez, né? Mais uma vez, Sara aqui mentindo e falou. Você vê aqui a humanidade de Sara, né? Eu vejo quando, à medida que eu fui lendo, né? Fui meditando, falando com Deus, pedindo a Deus a direção. Você vê aqui a humanidade dela, né? Dela e de Abraão, né? Inúmeras vezes. Por isso que eu digo, gente, perfeito. Somente o Senhor Jesus. Mas nem por causa dessas imperfeições, Ele não deixou de ser o nosso Pai na fé. Amém? E diz assim, Sara teve medo e por isso mentiu. Aí ela diz assim, eu não ri. Não é engraçado? Chega a ser engraçado, né? É igual quando seu marido vai te perguntar uma coisa, né? Você vai, sei lá, você fez uma compra a mais, sei lá, um exemplo bobo eu vou dar aqui. Uma compra a mais que você não podia fazer, né? Aí seu esposo vê lá a conta do cartão de crédito, isso aqui foi o quê? Não, isso aqui foi... Ai, foi uma coisinha aí que eu... não é nada demais que eu comprei, não, né? Aquela coisa bem típica de nós mulheres, né? Aqui eu vejo essa identidade, né? Vamos dizer assim, de nós mulheres bem aparente aqui em Sara. E Sara, no versículo 15, Gênesis 18, 15, diz, Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, né? Mas ele disse, não negue, você riu. Não negue, você riu, né? Então, quer dizer, Deus sabe de todas as coisas, né? E diz assim,
para terminarmos, agora finalizando, né, essa história tão linda dessa mulher que era tão humana, né, tanto quanto eu, quanto você, cheia de dúvidas, cheia de imperfeições, cheia de incertezas, né, cheia de até erros mesmo, né, humanos e falhas. Mas olha o título que ela e seu marido receberam do próprio Deus, porque a intenção deles era o serviço a Ele, né? Era agradar a Deus. O coração deles era de Deus. Amém? E para terminar, então, o nosso estudo de hoje, Gênesis 21, finalizando, diz assim, Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época fixada por Deus na sua promessa. Ou seja, não foi do jeito que ela pensou, não foi com a serva que ela mandou Abraão ter, não foi do jeito que ela pediu, não foi do jeito que ela duvidou, não foi porque ela riu. Foi na época fixada por Deus na sua promessa. Ou seja, minha amiga, se Deus prometeu, Ele é Deus e Ele cumprirá na sua vida. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. Como 2 mais 2 são 4. Enquanto o propósito de Deus não se cumprir na sua vida, podem vir tempestades, podem vir um exército contra você. A vontade dele é soberana. Não há nada que impeça o querer dele se cumprir na sua vida. Você entende? Você precisa crer. Você precisa aprender a crer. Nós cristãos nos dias de hoje somos muito fracos, muito cheios de mimimi, sabe? Muito cheio de disse-me-disse, que a gente acha que sabe e a gente não sabe nada. A gente não é nada e a gente não sabe nada. A gente tem que aprender a olhar para Deus. E se Ele pede alguma coisa pra gente, e se Ele promete, principalmente, alguma coisa pra gente, não há inferno, exército que resista à sua promessa e à sua soberana vontade. Amém? Não há nada e nem ninguém que vai impedir o cumprimento da sua vontade, na sua e na minha vida. E diz então, na época fixada por Deus em sua promessa. 3 diz, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera, o famoso Isaque, né? Você já sabe, já conhece a história, o filho da promessa. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso. Agora é outro riso, né, gente? Não é aquele riso da dúvida. Deus me encheu de riso. E todos os que souberam disso rirão comigo. Amém, igreja? Amém, meninas? Amém? Você crê? Eu creio. Se você crê, tome posse. Porque eu creio. Olha que bacana. Deus me encheu de riso. Não era mais o riso da dúvida. Aqui, essa mulher, ela aprendeu, né, através da dor e através das suas dúvidas pessoais, ela aprendeu que Deus cumpre a sua promessa. Deus me encheu de riso. E todos os que souberam disso riram comigo. Amém? Quando as pessoas virem a mão de Deus, né? Deus enchendo você de riso, né? Não um riso de dúvida, não um riso para pisar nos outros, não, o riso da bênção dele na sua vida, o riso da alegria, do gozo, o riso da promessa cumprida na sua vida. Todos aqueles que torcem por você, que pedem a Deus por você, que querem ver sua vitória, vão regozijar com você. Tá bom? Creia nisso. Lembre-se dessa música, né? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Amém? É isso, meninas. Eu espero
Eu vou depois dar uma lidinha aqui. Se alguém fez uma pergunta, eu vou estar respondendo para você, não agora ao vivo, para não nos estendermos muito, porque essa também foi uma live um pouquinho maior do que aquelas que eu gostaria, vamos dizer assim, né? Mas vamos deixar Deus falar, né? Fala Deus, que Deus fale através de nós. Foram 50 minutos de live, normalmente eu gostaria de fazer aí por volta de meia hora, mas se Deus quer falar, vamos deixá-lo falar, porque essa história é uma história muito rica, vamos dizer assim, e um pouquinho extensa. Veja você que eu tentei aí, né, cortar com vocês a história para que não se torne muito longa, mas tudo que a gente leu é de suma importância para que nós venhamos a conhecer a história dessa mulher tão falha, tão pecadora, né, tão errada, tão duvidosa em seu momento, que se tornou a mãe de uma grande nação. Amém? Você que crê, receba essa palavra, receba essa promessa e sê tu uma bênção, assim como Deus prometeu a Sara, Abraão e nós que somos os descendentes dele. A Bíblia diz que vamos receber também as promessas que ele fez a Abraão e a Sara, nós também iremos receber, tá bom? Que Deus abençoe a todas vocês. Eu espero que tenha acrescentado na sua vida espiritual. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta e eu, na maior brevidade, eu vou estar respondendo a todas vocês. Compartilhem, marquem as suas amigas, não tenha vergonha não. As pessoas compartilham tanta coisa ruim, não é mesmo? Tanta coisa que não serve para nada, tanta bobagem. Por que a gente não vai compartilhar o que é bom? Vamos sim, e vamos ganhar almas para o reino, porque é disso que Deus se agrada, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e não se esqueça, na fé, sempre.